Na França, há igrejas e igrejas, é um fenômeno sem pastor. Igrejas evangélicas que não têm pastor sobrevivem com um colegiado. A liderança da igreja forma um colegiado para que a igreja não desapareça, e ela não desaparece. Quando nossa missão, numa frase simples, é ajudar, apoiar pequenas igrejas francesas. A maioria das igrejas francesas são pequenas, que estão e necessitam, estão sem pastor e necessitam de pastores e aceitam pastores brasileiros. Mas esses pastores devem conhecer a cultura, devem saber falar o idioma, lindo idioma, um idioma que marca a literatura mundial, devem conhecer o francês. Para fazer um aconselhamento, você precisa de francês. Para ir ao púlpito e apresentar a palavra de Jesus, você precisa do francês. Então, a nossa missão é uma ponte entre as necessidades da igreja francesa e as possibilidades a partir do chamado de brasileiros chamados por Deus para virem realizar este trabalho na França. Ou seja, nós nos chamamos, é uma missão, mas nós gostamos da palavra fraternidade, porque, às vezes, nós evangélicos não temos posições iguais. Em Cristo, sim. Em Cristo somos um. Mas, às vezes, na gerência da igreja, na administração da igreja, há diferenças. Mas nós respeitamos as diferenças quando elas são diferenças entre igrejas locais. Isso é bíblico. Isso estava lá no início do Novo Testamento. Respeitamos. Então, somos o quê? Uma fraternidade de pastores que foram chamados por Deus para vir aqui. E, nesse sentido, esses pastores unidos, hoje somos cerca de 10, mas temos outros já se preparando para vir. É Deus quem faz. É Deus quem faz. Vou contar algumas histórias. Eu estava num culto de domingo, né? Na Igreja Batista de Montpellier. Uhum. Era um culto lindo, era um culto com batismos. Terminou o culto, o pastor da igreja, Didier Rocard, chega para mim, assim começou a ação da Cruz Huguenote. Chega para mim e diz: Jorge, nós criamos uma igreja na cidade de Nîmes, mas ela vai fechar, porque o pastor se aposentou e não há outro pastor. E a igreja é uma igreja pequena, vai fechar. Você não teria alguém, um pastor, para vir nos ajudar? Nessa época, eu era professor na Faculdade de Teologia, cheguei na faculdade, né, voltando ao Brasil, expus a situação em sala de aula, e vários alunos começaram a querer saber mais. E um deles disse: eu aceito. E assim, ele veio para a França com a esposa, fez um curso de francês numa escola de francês evangélica, Le Cèdre, e, terminado este curso, ele foi pastorear a igreja de Nîmes.
e ficou lá muitos e muitos anos pastoreando os irmãos, tendo uma atividade muito bonita na cidade. Mas Didier disse: se você não tem um pastor que possa ser um pastor auxiliar aqui comigo, eu tinha. Então, repara, já tínhamos 2 casais em igrejas francesas. Um casal pastoreando como pastor principal e outro casal, ele sendo pastor auxiliar. E assim as coisas acontecem.